Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém. Eu me chamo Josicleia. Sim, eu sei, é um nome difícil. Meus pais foram bem criativos, né, quando escolheram esse nome. E lá no projeto tem duas Josi, né? Aí a gente sempre tem que se identificar, porque não dá para ser só a Josi. Mas é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Eu sempre fico nervosa, né? Então, não sei os irmãos aí, quem é mais tranquilo, eu sempre fico nervosa e sei que é muita responsabilidade estar aqui e tremo na base. Eu sou missionária no campo, já estou no campo há 4 anos, esse ano faz, né? Em outubro. Eu sou natural de Tocantins, lá de Colinas, cidade do interior, e vim para o Rio em 2019, com a intenção de ficar só 1 ano no Radical. Estou aí até hoje. E fiquei 3 anos e pouco no Viver, lá no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, trabalhando com as crianças. E aí Deus encerrou o ciclo e me chamou para viver outro ciclo, né? Deus tem essas loucuras com a gente, às vezes. E Ele me convidou, me intimou a estar na Cristolândia Feminina em Guaratiba nesse tempo, né? Não sei por quanto tempo, mas um tempo. E estou eu, há mais ou menos uns 4 meses e pouco, já perdi as contas, vivendo a loucura boa que é Guaratiba, né? 3 quilômetros de Carapiá, se os irmãos já foram lá, vocês sabem como é. Se não foram, eu convido vocês aí, deixa aqui o convite. São 3 quilômetros, né? Bem lá no fim da rua, é o sítio, onde a unidade está, né? A gente fala onde Judas se perdeu total. Foi com Deus. E a gente está ali, um lugar muito bonito, né? Muito desafiador, mas também um lugar de muitos milagres, né? Onde a gente vê o cuidado do Senhor, a bondade de Deus, mesmo no meio de tantos desafios, de tantos perrengues, de tantas pelejas, a gente vê o Senhor agindo, né? Desde trazendo pão para a gente tomar café da manhã, até nos abençoar com a cobertura que a gente precisava. Então, Deus, Ele cuida realmente dos pequenos detalhes ali naquele lugar, né? E a gente pode ver isso, né? Mesmo naquele dia que a gente está mais ou menos, a gente vê a bondade de Deus e vê o cuidado de Deus ali nas nossas vidas. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 17. Lucas 17. A gente vai ler do 11 ao 17. Que vai ser a parábola, passagem dos 10 leprosos, né? Quando eles são curados. Esses dias eu até compartilhei esse texto com as meninas. Enquanto eu recebi essa incumbência de estar aqui compartilhando. Obrigada, irmã. Obrigada. De estar aqui compartilhando com os irmãos, eu fiquei pedindo ao Senhor, né, o que Ele gostaria de falar nessa noite. E, assim, por um bom tempo eu fiquei assim, meu Deus, o que o Senhor quer falar? E não via nada. E eu orava. E aí Deus me lembrou desse texto, né, em um dia, e começou a ministrar ao meu coração algumas coisas, né, a respeito desse texto. Eu gosto muito da visão de Lucas, né, de como ele narra as coisas. E esse texto vai dizer assim, né? Lucas 17, do 11 ao 17, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus, essa é a sua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar a nós e que nós possamos ser renovados, vivificados pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito desse texto e acho engraçado, né? Porque se você for ler a Bíblia sériozão assim, você não consegue ver os detalhes. Mas quando você lê e pensa como que era naquela época, você viaja, né? E eu fico imaginando eles gritando Jesus, e Jesus falando assim: não, então vão lá e se mostre para o sacerdote, né? Eu ia achar estranho. Se eu estivesse precisando de algo, eu fosse até Jesus, Jesus me mandasse fazer outra coisa. Vão lá e se mostram ao sacerdote. E eles foram. Eles ouviram a voz do Senhor, obedeceram e foram, né? Porque antigamente, quando as pessoas elas tinham lepra, elas ficavam afastadas, né? Elas eram discriminadas, o sacerdote era que testificava se elas tinham lepra ou não. Então, elas iam antes no sacerdote e quando elas eram curadas, elas precisavam ir até o sacerdote de novo, para o sacerdote testificar que elas estavam curadas. E eles já tinham ido até o sacerdote, já estavam reclusos, né? Estavam ali juntos naquele momento difícil, e eles vão até Jesus. Jesus passa e eles gritam ali para Jesus e pedem o que eles têm, o que eles desejam, né? Que é ser curado, ter vida. E Jesus manda eles ir, vão, né? Vão se mostrar ao sacerdote. E nesse momento que eles vão, que eles saem dali, eles são curados. Nesse movimento que eles fazem, mediante a palavra de Deus, eles são curados, né? E uma coisa que a gente pode destacar desse texto é que todos nós, ou a maioria de nós, a gente busca a Deus por conta de alguma coisa, né? Ou por conta de algum problema, ou porque a gente deseja alguma solução, e aí a gente vai até Deus por causa disso. Raramente a gente vai até o Senhor porque a gente entende quem Ele é. A princípio, a gente sempre vai até Deus porque a gente precisa de algo, porque a gente precisa de uma cura, porque a gente precisa de uma bênção, porque a gente precisa de uma resposta, né? E esses 10 leprosos, eles precisavam de um milagre, né? Eles precisavam de vida, eles precisavam que a vida deles fosse devolvida, né? Porque eles não tinham uma vida boa, né? Eles viviam excluídos e eles precisavam ter vida de novo. E eles foram até Jesus porque eles precisavam disso, eles precisavam de cura, né? E existe um divisor de águas nesse texto, né? Quando eles vão ali até Jesus, Jesus manda eles ir até o sacerdote, o milagre vem, né? Um deles entende o que aconteceu e os outros se perdem pelo caminho, né? A gente não tem relato do que aconteceu com os outros 9, ninguém sabe o que aconteceu com os outros 9, né? Aqui a Bíblia não é clara sobre isso, mas um voltou, né? Um entendeu o que aconteceu, né? Ele recebeu o milagre, aquilo que ele foi a princípio até Jesus procurando, e ele voltou porque ele entendeu quem era o dono do milagre, né? Ele entendeu que não era só o milagre, né? Mas era o dono do milagre, né? E essa é a reação que ele teve após isso, após o milagre. Porque às vezes a gente vai até Jesus, a gente pede algo, a gente busca algo, e Jesus às vezes vai nos abençoar com aquilo, nos dá aquilo. Mas como a gente reage após esse milagre, que é o diferencial. Como a gente reage após receber a bênção, que é o diferencial, né? Então, ele foi até o Senhor e ele entendeu que não era só o milagre. Ele viu Deus como Salvador, né? Ele viu Deus como alguém que poderia não dar só coisas aqui para a gente terrena, mas coisas eternas, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que o Senhor, Ele vai sim nos abençoar aqui com muitas coisas, né? E vira e mexe a gente vai precisar do milagre do Senhor para muitas coisas.
para a nossa saúde, para alguém da nossa família, para que Ele solucione um problema que a gente precisa, para que Ele nos ajude em alguma enfermidade, para que Ele nos mostre a resposta, para que Ele nos dê algo, né? Para que Ele abra uma porta de emprego, não sei. A gente vai clamar ao Senhor sobre isso. A gente vai orar, às vezes a gente se torna até mais crente, né? Que a gente busca com intensidade ali o Senhor. E aí a gente recebe o milagre. Mas existe uma escolha. Eu escolho receber o milagre e tchau, né? Receber a bênção e tchau. Ou eu recebo o milagre e continuo com o Senhor. Ou eu recebo o milagre, recebo aquilo que eu pedi e continuo com o Senhor. Porque, na verdade, o segredo está em entender que Jesus é o suficiente. Porque aqui a gente sempre vai precisar de alguma coisa. Se vocês pararem, a gente sempre vai precisar de alguma coisa. A gente vai sempre precisar de um milagre, sempre precisar que o Senhor age em alguma coisa em nosso favor. Mas quando eu entendo, que foi o que esse moço entendeu, quem Jesus é, que Ele é suficiente, eu vou querer servi-lo. Eu vou querer estar com Ele porque Ele é. Não porque Ele tenha a me oferecer algum benefício, né? Porque, na verdade, Ele já me deu o que eu preciso. Ele já me deu vida eterna. Ele já me deu acesso ao Senhor. Ele já me deu o direito de ser chamada filha dEle, né? O direito de ser filha dEle. Ele já me deu tudo isso. E Ele não precisava me dar mais nada. Deus não precisava restaurar nada. Deus não precisava curar nada. Não precisava mais nada, porque Ele já me deu tudo. Então, quando eu entendo isso, que foi o que esse moço entendeu, eu volto para o Senhor e eu começo a servi-lo por quem Ele é. Não só pelas bênçãos. Eu volto para agradecer e eu volto para servi-lo em gratidão por quem Ele é, porque Ele é suficiente. O Senhor, Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele nos dando tudo que a gente precisa ou não, Ele suprindo as nossas necessidades ou não, Ele curando ou não, Ele abrindo a porta de emprego ou não, Ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo suficiente. Ano passado, no final do ano passado, a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer na mama e de começo de câncer no colo do útero. E foi um momento desesperador. Eu ainda estava no VP, já tinha ido de férias em casa, então eu não tinha mais férias para ir, só tinha as férias desse ano. E foi um momento desesperador. Minha mãe não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para pagar os exames, porque exames de diagnóstico de câncer é muito caro. E o tratamento também. E aí a gente se desesperou, né? Normalmente. E a gente começou a clamar ao Senhor sobre isso, né? Sobre o que o Senhor poderia fazer, como que o Senhor poderia agir. Eu longe, então eu não podia estar perto, não podia dar suporte ali de estar perto. E a gente começou a orar. E eu fui no início do ano, né? Peguei minhas férias, adiantei e fui em casa. No início do ano. E aí, Deus operou, né? Minha mãe não precisou tirar a mama, não precisou fazer cirurgia. Os médicos passaram uns remédios paliativos para que diminuísse o tumor e diminuiu. Não precisou retirar o útero, né, naquela ocasião. E o Senhor cuidou daquilo tudo, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Minha mãe serve ao Senhor, né? E desde então, ela precisa sempre ir ao médico, né? A cada 6 meses. Agora, para ficar cuidando e monitorando. Porque uma vez que você tem o diagnóstico de câncer, você tem que sempre monitorar, embora ele esteja lá quietinho, né? E sempre que a minha mãe vai ao médico, é um aperto no coração. E aí, minha mãe foi agora recentemente. E aí, está nesse chove no molha de tira o útero, não tira, tira o útero, não tira, né? E, na época, minha mãe estava sem plano de saúde, ano passado, e não estava com serviço fixo, né? E, nesse início do ano, depois que eu retornei de Tocantins, minha mãe conseguiu um emprego, com carteira assinada, plano de saúde e tudo. E aí, ela estava me contando essa semana que ela foi no médico, fez todos os exames, porque esse era um das nossas dificuldades, da nossa agonia, né? Não ter plano de saúde.
E aí ela falou assim, filha, o plano cobriu quase todos os exames, só falta 2 que eu vou precisar pagar, mas todo o restante, não sei quantos lá, o plano cobriu, né? E nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus, ele tem cuidado. Mas a gente entende também, eu, a minha mãe, a nossa família, que mesmo se Deus não fizesse nada disso, Deus continuaria sendo Deus nas nossas vidas. E a gente continuaria servindo a Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, né? E nós pertencemos a Ele. Então, esse leproso, ele foi curado e ele foi até o Senhor agradecer, né, em gratidão, porque é uma coisa que às vezes a gente esquece também. A gente clama ao Senhor por tantas coisas, a gente pede ao Senhor tantas coisas e às vezes a gente se esquece de agradecer, de voltar para agradecer quando o milagre chega, né? Ontem a gente teve ali uma noite maravilhosa com um ministério que abençoa a gente, que é o Ministério de Cartas. E a gente teve um jantar incrível, as irmãs foram lá, nos produziram, as meninas ontem estavam, ó, pique troféu do Oscar, né? Aquele noite do Oscar. Estava todo mundo chique, a gente foi, teve uma noite de princesa e a gente foi mimada. E a gente viu o cuidado do Senhor ali. E a gente esperou muitos dias por esse negócio, né? Quando a gente ficou sabendo, as meninas ficaram ansiosas. Aí a irmã foi lá, levou o vestido. Aí todo mundo já sabia que vestido ia usar. E pronto. Piraram, né? Falei assim, meu Deus, vestido. Esperando a irmã chegar no sábado, para elas vestir o vestido de novo, se produzir, pensando no cabelo, que cabelo ia fazer. E a gente teve uma noite muito especial de cuidado do Senhor, né? Não que a gente merecesse isso, mas as irmãs foram lá, tiraram um pouco do seu tempo e nos abençoaram, né? Tinha um buffet, tinha uma decoração. Então, Deus, ele fez ali um monte de coisa para nos mimar, né? Porque Deus, ele já prova o amor dele todo dia com a gente. E ainda assim, ele nos dá uns bônus, né? Uns mimos a mais. Eu lembro que a Silvana foi orar e ela falou assim, Senhor, eu estou me sentindo muito mimada. E realmente, a gente estava se sentindo muito mimada, porque o Senhor cuida da gente, né? E eu cheguei em casa e eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Eu fui orar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tinha nos dado aquela noite especial, né? Aquele dia especial. E quantas vezes a gente se esquece disso? A gente pede tanto ao Senhor por alguma coisa, a gente clama, faz campanha de oração, nananã, e a gente se esquece de voltar para agradecer quando recebe a bênção, né? A gente se esquece. A gente vive a bênção ali, empolgado, ansioso, alegre, emotivo, e se esquece de voltar para agradecer, de render louvores ao Senhor, sabe? De render louvores. Senhor, eu te louvo porque tu fez muita coisa na minha vida. Porque tu realizar aquilo que eu pedi, eu nem merecia, mas o Senhor fez, e eu te louvo por isso. Quantas e quantas vezes a gente se esquece disso? Mas esse rapaz aqui, ele não esqueceu, né? Ele recebeu a bênção e ele voltou para agradecer. Ele voltou para agradecer ao Senhor pelo milagre que o Senhor tinha operado na vida dele. E esse é o convite do Senhor para a gente, que a gente também volte a agradecer, né? Por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não é só a bênção, mas também o Senhor dá a bênção, né? Às vezes a gente faz Deus de iFood, né? De só pedir, de pedir várias coisas, e a gente se esquece de que Ele é o Senhor da bênção. De que se eu tenho Ele, se eu estou em Cristo, meu querido, eu posso todas as coisas, porque eu tenho Ele. Se eu tiver Ele, se eu estiver com Ele, eu posso todas as coisas. Se eu estiver nos pés dele, ele me mostra, ele realiza, ele me dá sabedoria, ele me capacita, ele me instrui. Se eu estiver nos pés dele. Então, quando a gente recebe a bênção, a gente precisa agradecer, né? Os 10 leprosos, eles ouviram a voz de Deus e foram, né? Eles se movimentaram, eles obedeceram e a cura aconteceu. Mas só um entendeu que não era apenas um milagre, mas quem oferecia o milagre, né? O Senhor, ele vai nos mandar fazer muitas coisas. Às vezes a gente vai chegar ao Senhor e pedir algo e o Senhor vai falar assim, então faça isso. A gente não vai entender nada. A princípio a gente não vai entender nada. Por que o Senhor nos mandou fazer isso? Eu imagino que eles
não entenderam porque que o Senhor mandou eles ir, em vez de o Senhor curar logo eles ali, papo, né? Não, eles foram e obedeceram o Senhor diante da palavra dele, mediante a palavra dele, sobre a palavra de Deus eles foram. E quando a gente vai sobre a palavra do Senhor, o milagre acontece e a gente pode ver maravilhas, né? E a gente entende que quem oferece o milagre é muito melhor do que os milagres que a gente recebe. Porque, eu não sei vocês, mas às vezes a gente pede uma coisa tanto que quando a gente recebe, a gente fala assim, era isso, né? Igual criança. Criança às vezes pede um brinquedo tanto, o pai inferniza, mãe, eu quero a Barbie. Compra a Barbie, brinca 2 dias com a Barbie, não quer mais a Barbie. Deixa a Barbie de lado. E às vezes com Deus a gente é do mesmo jeito, a gente quer tanto uma coisa, né? A gente quero. E aí o Senhor dá pra gente. E aí a gente, ok, era isso. Legal, era isso. E aí depois a gente vai de novo no Senhor. Senhor, eu quero isso. E aí o Senhor dá. E aí a gente se esquece que não é só isso. Mas é o Senhor, né? É o Senhor que é importante. Porque essas coisas que o Senhor nos dá é muito boa. Elas são maravilhosas. É incrível contemplar os milagres do Senhor. Ver os milagres do Senhor. Mas é mais incrível ainda ter o Senhor. Viver com o Senhor, né? Quando eu entendo que Jesus ele é o suficiente, eu não busco só pelos milagres terrenos, mas em gratidão pelo que ele já fez, que é me dar a vida eterna, né? O direito de ser filha dele, o livre acesso ao trono da graça. Os milagres são os mimos a mais, o bônus, né? Mas o maior milagre eu já recebi, que é ter a vida eterna, que é ter o Senhor no meu coração. Então, a minha pergunta para você nessa noite é: a sua entrega ao Senhor é só pelos benefícios terrenos ou em gratidão por tudo que Ele é? Eu tenho me rendido ao Senhor, chorado, me derramado, lido a sua palavra, feito campanhas de oração só em busca de milagres, né? Só em busca dos benefícios que eu posso ter aqui, ou em gratidão por tudo que Ele é, por quem Ele é para mim, sabe? Pelo que Ele já fez por mim. Qual tem sido o real propósito da minha entrega? Qual tem sido o real propósito da minha busca ao Senhor? O Senhor ele vai continuar fazendo milagres, né? Ele vai continuar nos dando chaves, Ele vai continuar nos respondendo, Ele vai abrir portas, porque esse é o nosso Deus. É o Deus misericordioso, a qual nós servimos, a qual nós conhecemos, e Ele faz isso até com quem não conhece Ele. Mas, quando eu entendo que Ele é suficiente, não tem outra coisa a fazer a não ser voltar. Não tem outra coisa a fazer a não ser voltar e reconhecer quem Ele é. E o que Ele é para mim, suficiente. Quando eu entendo que, mesmo quando as coisas não acontecerem, Deus continua sendo Deus, eu encontrei o meu milagre. Esse é o meu milagre. Quando o Senhor é suficiente, esse é o verdadeiro milagre. Porque a minha alegria, o meu prazer, a minha entrega, ela não estará condicionada ao que eu desejo, ao que o Senhor pode fazer ainda, mas ao que Ele já fez. Me dá a vida eterna. Que a gente faça como esse moço. Reconheça quem o Senhor é. E não esteja na igreja, servindo o Senhor, participando das coisas, só porque Ele pode nos dar aqui. Mas entendendo que essa vida aqui é tão passageira, que existe muito mais para ser vivido, né? E existe uma eternidade com o Senhor que vale muito mais do que isso aqui, gente. Como vai ser bom, viu? Não ter que chorar, não ter que passar dor, não ter perrengue, viver feliz para sempre com Jesus, isso vai ser a coisa mais incrível. A gente não consegue nem dimensionar, porque a gente tem uma visão tão limitada do que é a eternidade, que a gente não consegue nem dimensionar, nem no nosso dia mais feliz se compara ao que é viver a eternidade com Jesus. Então, essa vida aqui, ela vai passar muito rápido. Muito rápido. Quando a gente viu, já foi. Quando eu vi, já tinha 18. Quando eu vi, já tinha 25.
Esse ano já faço 26, daqui um dia 30, se Deus permitir. Já foi. E aí? Mas Deus, Ele precisa ser suficiente. Ele precisa ser o meu Abba, o meu Pai. Eu preciso ser dele em primeiro lugar, porque todas as outras coisas serão só um detalhe. Na triagem, a gente fala isso para as meninas. Olha, vocês vão entrar aqui na Cristolândia e vocês não vão receber um negócio assim, pá, pronto, curada. Não, não recebe. Infelizmente, gostaria, mas não recebe. Vocês vão receber estratégias, chaves, vão aprender a se conhecer, a conviver, para que quando vocês saírem daqui, vocês consigam viver uma vida normal lá fora. Entendendo que virão desafios, que virão dificuldades, que virão gatilhos, que terão coisas para nos tentar, mas se eu conhecer o Senhor, se eu entregar a minha vida para o Senhor, se eu entender que Ele é suficiente, os meus pecados, os meus problemas, eles continuarão batendo na minha porta, mas eu escolherei o Senhor, porque Ele é o suficiente. Amém? Lá em Coríntios, quero deixar para os irmãos finalizar, em 1 Coríntios, Coríntios 15, 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a nossa esperança em Cristo ela só está para a nossa vida terrena, para aquilo que o Senhor pode nos dar aqui, a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu. Que o Senhor possa nos dar a clareza de quem Ele é, nos ensinar a agradecer, que Ele possa ser suficiente em nós e que nós possamos reconhecer quem Ele é e agradecer a Ele, servir a Ele por tudo que Ele já fez, que foi nos dar a vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Nos abençoando.